eu preciso começar dizendo para você que eu vou falar sobre algo que eu conheço muito bem, que eu entendo muito bem na prática. Porque em determinados momentos na minha vida eu conduzi a minha vida, mesmo sendo um homem fiel a Deus, mesmo sendo desde os 9 anos convertido, entreguei minha vida a Jesus. Com 10 anos eu fui batizado e nunca tive nem um dia fora da presença do Senhor na minha história. Mas nós somos humanos, seres humanos, e muitas vezes nós erramos, nós pecamos. Eu pequei muito, como todos nós que estamos aqui, né? Jesus não está no nosso meio fisicamente, então não podemos dizer que tem um homem aqui que não tem pecado, mas o único homem que não teve pecado na existência dele foi Jesus. Então todos nós temos essa situação. E eu preciso compartilhar com você que a ofensa fez durante muito tempo parte da minha vida, parte da minha história. E eu, com 19 anos, entrei numa empresa que na época era nacional, chamada Ceval, e fui contratado e fui trabalhar nessa empresa. Uma empresa muito estruturada, muito bem estruturada. E eu trabalhei durante 10 anos dessa empresa. Quando eu saí, ela já era a Bunge Born, que é a empresa que você conhece hoje, uma multinacional de capital alemão, americano, mas a família Bunge é da Argentina, são alemães que foram para a Argentina. E eu então trabalhei nessa empresa por 10 anos e eu fui muito bem preparado. No final da minha carreira nessa empresa, eu fiz as contas, mais ou menos, eu tinha quase 1 ano de treinamento na empresa. Investiram muito na minha carreira profissional, na minha vida profissional, e ao final dos 10 anos dessa empresa, eu era assessor da diretoria da empresa. Eu trabalhava na sede da empresa, que foi um tempo em Itajaí, depois foi para a Seara, na área de carnes, que é a Seara Alimentos, que você conhece, o frango Seara e os alimentos Seara. E eu trabalhei, então, até o ano de 99. Fui contratado em 89 e saí em 99 dessa empresa. E na empresa, por que eu estou contando essa história? Eu fui treinado para ser uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa muito proativa, uma pessoa que não levava problemas para a sua chefia, uma pessoa que sabia levar soluções para os chefes, uma pessoa que foi ensinada a passar por cima de todas as situações, inclusive das pessoas. Inclusive das pessoas. Eu machuquei, feri muitas pessoas, eu ofendi muitas pessoas. E claro, eu também fui muito ofendido em muitas situações. E eu não entendia, eu não tinha conhecimento do que você vai passar a receber a partir dessas pregações. Mesmo sendo servo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, sendo ministrado, sendo abençoado por Deus, esse trabalho, esse sucesso profissional que eu atingi na minha carreira, sucesso profissional, financeiro, não me trouxeram realização e não me fizeram feliz. Tanto que eu optei por deixar a minha carreira profissional e seguir o chamado que eu recebi aos 17 anos de idade. E eu havia deixado de lado para ser um profissional de sucesso. E eu atingi o sucesso. Mas, para atingir o sucesso, eu ofendi muitas pessoas. Eu pisei sobre muitas pessoas para subir nos degraus profissionais e conquistar espaço na minha profissão, no meu trabalho. Então, por isso eu digo para você, o que eu vou compartilhar com você aqui são sentimentos e são coisas que eu conheço muito bem. Porque o Senhor Jesus tratou isso em minha vida. E durante muito tempo, depois que eu saí da Bunge, e eu comecei a trabalhar de forma autônoma, trabalhando ainda na área de produção animal, de nutrição animal, trabalhei por mais alguns anos. Quando cheguei em São Gabriel, eu vim para São Gabriel para trabalhar com produção animal, com assistência técnica e produção de rações. Mas aqui em São Gabriel, Deus me trouxe para tratar. Deus me trouxe para moer. Deus me trouxe para me transformar verdadeiramente e me fazer entender que a armadilha de Satanás não iria me pegar mais. Mas sabe como que a gente aprende isso? Passando por muitas ofensas.
passando por muitas perseguições, passando por muito escândalo. Às vezes a gente tem a ideia de que escândalo o escândalo com o pastor, porque o pastor traiu a esposa ou meteu a mão no caixa da igreja, mas você vai entender que a palavra escândalo na Bíblia, ela tem uma interpretação, ela tem um significado diferente desse significado do senso comum. E nessa série de mensagens, eu vou começar hoje, nós teremos 5 mensagens sobre a isca de Satanás. E a primeira mensagem que eu vou pregar é ofensa, isca de Satanás. E que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo ao seu coração o discernimento, que o Espírito Santo possa falar com você, para que Deus possa tirar todas as ofensas que Satanás colocou como armadilha na sua vida. E você pegou a isca, e você caiu na armadilha. E você pegou a isca de Satanás, e talvez ainda hoje você esteja ofendido, você esteja ferido, você esteja machucado. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, começa a sua libertação. A partir de hoje começa o seu livramento. Você vai sair dessa armadilha que Satanás armou para você. Amém? Que o Senhor Jesus possa trabalhar no seu coração, o Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Em Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17. E eu quero dizer para você que eu ainda vou contar algumas experiências pessoais para ilustrar e dizer que o Senhor continua trabalhando. Eu ainda, como diz o apóstolo Paulo, ainda continuo caminhando para o alvo, que é Cristo, para a soberana vocação. Eu estou caminhando. Eu ainda continuo decidindo todos os dias a não pegar a isca de Satanás, a não me ofender. Porque todos os dias nós somos desafiados a isso. E Jesus falando com seus discípulos, se você quiser também marcar na sua Bíblia aí Mateus 24, porque eu vou fazer referências também. O texto base é Lucas 17, de 1 a 5. Lucas 17, de 1 a 5. Mas eu vou fazer referência de Mateus 24 até o versículo 13, 13, eu vou estar falando sobre Mateus também mais à frente. Então, se você quiser deixar marcado, mas vamos ler agora Lucas 17, de 1 a 5. Leio na versão internacional. Acompanhe comigo, por favor, em nome de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Essa palavra no grego, tropeçar, ou se escandalizar, ou se ofender, ali está dizendo que fazem as pessoas que caiam no pecado. A palavra que está ali no original é escândalon. E traduzida para o português, escândalo, né? Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Jesus diz: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes, Lucas é mais extenso que Mateus. Mateus fala 7 vezes, Lucas fala 7 vezes no dia. Presta atenção, você vai entender como que funciona essa conta. Lembre-se que o número 7 na Bíblia é número perfeito. É o significado de um número sem erro, um número infinito. Então, Jesus diz: se o seu irmão pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Perdoe o seu irmão. Os apóstolos disseram ao Senhor: Jesus, aumenta a nossa fé. Amém? Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida agora. Palavra revelada pelo Espírito do Senhor. Que essa palavra faça sentido para todas as pessoas, todos os irmãos, todos os amigos, visitantes que estão aqui nessa noite. Pai, que haja compreensão clara, que o Espírito Santo esteja trazendo a compreensão clara, que, Senhor Deus, esteja desimpedido os ouvidos aqui, e que possa haver compreensão de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo do Senhor. Que haja convencimento pelo Teu Espírito Santo aqui, das decisões e das atitudes que temos que tomar, confrontados com a Tua palavra nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Como eu disse, nós vamos falar sobre essa série de mensagens, a isca de Satanás. E eu falei que não iria falar só de teoria, mas eu quero que você entenda, assim como eu pude entender,
que muitas vezes eu comi a isca de Satanás. A isca que Satanás jogou para mim, e eu caí, e eu peguei aquela isca, eu caí naquela armadilha de Satanás. Pessoas aqui em São Gabriel que muitas vezes, quando ouviam falar Wesley, elas ficavam com raiva, porque em algum momento eu tinha ofendido aquelas pessoas. Em outros momentos, pessoas me ofendiam, e eu reagia com uma contra-ofensa. Eu me recordo que, em determinado momento, uma pessoa que trabalhava comigo aqui em São Gabriel, numa das indústrias da cidade, não vou dizer nomes, a pessoa tinha ódio de mim. E eu também desenvolvi uma raiva muito grande dela. E nós, então, nos ofendíamos profissionalmente. E ele trabalhava no lado dele, eu trabalhava do meu lado, para provar que um era melhor que o outro. E nós muitas vezes tivemos discussões muito difíceis. E muitas vezes eu o ofendi, muitas vezes ele me ofendeu. Mas glória a Deus, porque o Senhor Deus me mostrou que eu estava comendo a isca de Satanás, que eu estava na armadilha que Satanás tinha armado para mim. E em determinado momento eu pude chamá-lo no meu trabalho, na propriedade que eu administrava, numa das granjas de São Gabriel do Oeste, de produção de suínos. E ele chegou lá e nós conversamos, e eu pude pedir perdão a ele pelas ofensas, por tudo que eu havia feito com ele, e ele também pediu perdão a mim, e nós pudemos nos abraçar, nós pudemos nos perdoar, e infelizmente eu entendi que foi um grande livramento de Deus, porque infelizmente 15 dias depois ele sofreu um acidente de carro e faleceu. Se eu não tivesse tido aquele momento com ele, talvez eu tivesse um sentimento de culpa até hoje. Teria que fazer uma ministração para liberar perdão para aquela pessoa. Então, os discípulos de Jesus, nesse texto, eles chegaram a essa conclusão. Como é difícil nós vivemos neste mundo. Os discípulos são engraçados. Jesus, quando estava falando lá em Mateus 18, 19, sobre o divórcio, os discípulos disseram assim, Jesus, então é melhor a gente não casar. Está lá, leia lá para você ver. Então os discípulos de Jesus são como eu e você. A gente acha a coisa muito difícil, a gente quer desistir. A gente não quer nem casar, porque se você seguir à risca os princípios do casamento que Deus estabeleceu, que Jesus ensinou aos discípulos, os discípulos disseram isso. Jesus, desse jeito, é melhor nem casar. Né? Mas, glória a Deus, é muito bom estar casado. Porque a cada dia nós crescemos e somos abençoados juntos. Então, eles dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe por que eles pediram isso para Deus, para Jesus? Porque eles estavam sentindo aquela ação maligna da armadilha número 1 de Satanás, que é levar as pessoas a uma prisão. Os cristãos, somos nós, tementes a Deus, que somos aprisionados nessa armadilha. Porque as pessoas que não têm Jesus Cristo, as pessoas que não se tornaram filhos de Deus por adoção através de Jesus, elas continuam vivendo ao controle, ao domínio de Satanás. Então, para elas já estão aprisionadas. Elas precisam da libertação de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, que elas sejam tiradas do império da morte para o império da luz de Jesus. Uma das iscas mais traiçoeiras e enganosas é algo que todo cristão, que você, que eu conhecemos, porque já vivemos algum dia, a ofensa. Se pegarmos, consumirmos e alimentarmos nossos corações com isso, com esses sentimentos, com essa atitude de ofensa, pessoas ofendidas produzem frutos com dor, frutos com muita raiva, com ciúme, com ressentimento, com amargura, com ódio, com inveja. E algumas das consequências de permanecer ofendidos, de permanecer escandalizados, como algumas traduções de Bíblias aí podem estar escrito escândalo, as consequências são insultos, ataques, discussões, divisões, separações de relacionamentos que ficam quebrados, traição, tropeço. É isso que produz a ofensa. São consequências de corações ofendidos. E como eu já disse, antecipei, a palavra escandalizar, ofender, tropeço, vem do grego escândalo. Escândalo significa uma armadilha onde se colocava a isca. Pensa mais ou menos na ratoeira ou então no anzol. São duas armadilhas que são conhecidas nossas, né? Diferentes das armadilhas do passado. Né? A ratoeira, você pode lembrar daquele lugarzinho onde fica lá o queijinho, né? E o ratinho vem ali, quando ele pega o queijinho, a ratoeira fecha
e prende ele pela cabeça, pelo pescoço, pelo rabo mesmo, às vezes fica só o rabo, ele larga o rabo e foge. E o anzol, nós temos muitos pescadores aqui, né? Os pescadores que são profissionais quase aqui da igreja, sabem muito bem que é preciso cada peixe tem o seu anzol, cada peixe tem a sua isca preferida, e Satanás é muito astuto. Satanás sabe muito bem qual é a isca que vai te prender na armadilha dele. Satanás conhece muito bem as artimanhas para nos prender. Então ele vai procurar pessoas que vão te ferir. Ele vai procurar situações que vão te magoar. Ele vai fazer você entrar em lugares, ou você vai ser levado a entrar em lugares e a se relacionar com pessoas, e você vai se ofender com elas, você vai ser ofendido por elas. Isso é certeza, assim como nós temos a certeza da vida eterna, é a certeza de que Satanás está ao nosso derredor, querendo nos ofender, querendo nos pegar na armadilha. Lembra? Pedro falou? Ele está ao derredor, bramando como leão, para te tragar. Então nós precisamos estar atentos. O problema maior é você engolir a isca, é você cair na armadilha de Satanás. Porque a certeza que nós temos é que as ofensas virão. Jesus, ele é muito claro em dizer, e esse texto nos mostra que é uma palavra muito dura para nós, porque elas vêm de pessoas próximas, a ofensa vem de pessoas que nós amamos. Porque muitas vezes pessoas que nós nem conhecemos ou não nos relacionamos, ou não temos nenhum relacionamento com aquelas pessoas, nós não temos como ser ofendidas por elas. Mas isso acontece porque são as pessoas que nós mais admiramos, são as pessoas que nós mais queremos ser amigos, as pessoas que nós mais queremos amar, são as pessoas que mais nos ofendem. E isso está relacionado à nossa expectativa. Porque o nosso pastor, o nosso líder de célula, a minha esposa, ou o esposo das irmãs, o meu filho, ou as filhas, ou o nosso amigo, ou as amigas. Nós temos expectativa muito elevada sobre a vida dessas pessoas. Você acha então que o pastor Wesley tem o tamanho dele de expectativa, né? Então você tem uma expectativa de 2 metros com o pastor Wesley, mas o pastor Wesley tem só 50 centímetros. E aí, a diferença dos 50 centímetros aos 2 metros é a diferença da expectativa que vai ser frustrada na sua vida. Então, quanto mais expectativa você tem da pessoa, quanto mais amor você dá para a pessoa, quanto mais atenção, quanto mais carinho, maior se torna a expectativa de que aquela pessoa vai te realizar, que aquela pessoa vai te abençoar, que aquela pessoa vai te dar de volta o que você está dando a ela. E é por causa disso que nós nos ofendemos, que nós nos escandalizamos, que nós somos aprisionados nessas armadilhas. Por isso Jesus diz nesse texto, é Jesus que está dizendo que nós temos que perdoar 7 vezes no dia as pessoas que nos ofendem. E eu não quero que você se prenda à matemática desse texto, mas eu fiz, o pastor Bever faz, e eu fiz uma conta. E o texto de Lucas fala que é 7 vezes ao dia. E aí quando Pedro se apresenta diante de Jesus e diz assim: Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem? O que Jesus fala para ele? 70 vezes 7. Então não se prenda na matemática. Ah, pastor, então se for 491 ofensa eu posso não perdoar? Não está relacionado a isso. Essa palavra de Jesus é relacionada com a visão de que o número 7 é um número perfeito. Então, multiplicado 70 vezes 7, matematicamente dá 490. Mas Jesus está querendo dizer que é infinitamente. É algo que não tem uma conta para você fazer. Mas aí, o pastor Vivi faz, eu achei interessante. Porque 490 vezes por dia, em 24 horas... dá mais ou menos uma ofensa a cada 3 minutos. Se você não comer, não dormir, não tomar banho, você vai estar sempre ofendendo ou sendo ofendido. Então eu acho que é quase humanamente impossível alguém conseguir ser ofendido ou ofender 490 vezes num dia. Mas se alguém disser que consegue, eu não quero conhecer, eu não quero testar, né? Se você acha que consegue, então fique com a sua decisão, né? Mas Jesus estava dizendo que tem que ser infinitamente. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos decidir não nos ofender. Se necessário, o dia todo,
a cada minuto do seu dia, decida não ser ofendido. Sabe por quê? Aí eu vou para Mateus 24, e lá em Mateus 24, Jesus nos fala que nos últimos dias, muitas pessoas ficariam ofendidas. E no grego, quando a palavra muitos é usada, significa muitos mesmo, é a grande maioria. É um grande número de pessoas. E nós estamos vivendo os últimos dias. Você crê nisso? Você tem alguma dúvida que nós vivemos os últimos dias? Não? Eu também não. Nós estamos vivendo os últimos dias. E tudo que está escrito lá em Mateus 23, 24... faz parte do sermão profético de Jesus, ou de Jesus falando sobre os últimos dias, é o sermão escatológico de Jesus ali. Tudo que Jesus falou ali, ou se cumpriu ou vai se cumprir. Então, o templo já foi destruído, o templo físico de Israel já foi destruído, então já se cumpriu, mas existem profecias ali que ainda se cumprirão. E Jesus então traz ali e diz que a grande maioria das pessoas serão ofendidas. E nós estamos vivendo esse tempo. Muitos serão ofendidos, escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. O texto aí do versículo 10 de Mateus 24, ele dá uma progressão. Primeiro você é ofendido, depois você parte para a traição e depois você desenvolve o ódio. Essa progressão, nós vamos trabalhar nela agora e você vai entender por que você tem odiado muitas pessoas. Ah não, pastor, eu não sinto ódio por ninguém. Será? Você já analisou, você já... refletiu no seu coração, nos seus relacionamentos? Eu quero que você reflita sobre isso hoje. Comece a refletir. Tem muito mais de Deus para você nesses dias que nós vamos estar falando sobre essa série de mensagens. Ofensa, lá em Provérbios 18, 19, a palavra de Deus diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Uma cidade fortificada significa uma cidade que tem muros. A pastora Viviane pregou sobre a cidade de Jericó e ela falou, o muro de Jericó dava para passar 2 carroças, uma indo, outra vindo, em cima do muro. Então ele tinha aproximadamente 9 metros de largura e mais ou menos 30 metros de altura. Então não era uma mureta, eram grandes muros que fortificavam as cidades. E só entravam na cidade os amigos e as pessoas que agradavam aqueles moradores da cidade. Então, quando você é ofendido, quando eu sou ofendido, nós construímos muros nas nossas vidas e nós nos protegemos dos relacionamentos. E nós nos fechamos dentro desses muros. Nós construímos verdadeiras fortalezas em nossa volta. São muros mentais que o apóstolo Paulo na Bíblia chama de fortalezas. Lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5, o apóstolo fala, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? É isso? É esse o seu propósito? Precisa ser. Para que você possa destruir as fortalezas que você tem criado em volta de si. Muros que você tem construído para afastar as pessoas. Nós estamos vivendo essa guerra, é uma batalha. São situações de batalha que nós vivemos diariamente. Então o apóstolo diz aqui que mesmo vivendo neste corpo físico, eu não estou lutando apenas lutas físicas. As nossas armas não são só carnais, mas são poderosas, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir e vencer as fortalezas. É um raciocínio arrogante que nós formulamos. E nós dizemos, não, mas eu não vou perdoar porque eu tenho razão. Eu não vou perdoar porque eu sei o que fazer. Não, eu não vou deixar, não vou levar desaforo para casa. Porque eu não sou homem, eu não sou mulher de levar desaforo para casa. São os tipos de fortalezas que nós construímos, muros, levantamos, e esse pensamento cativo precisa ser levado cativo em Cristo. E não ao nosso pensamento altivo e arrogante, orgulhoso, de queremos colocar-nos sobre as pessoas, acima das pessoas que nos ofenderam, ou que nós ofendemos. Este raciocínio desenvolve pensamentos que são contrários à palavra e à vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A palavra de Deus e a sua vontade estão fundamentadas, estão enraizadas em seu caráter. E o caráter de Deus é baseado no amor. Deus é amor, amém? Vamos repetir? Deus é amor. Portanto, o amor de Deus sempre procura dar
O amor de Deus é um amor doador. Deus te deu a vida, Ele soprou nas narinas do ser humano, sem o ser humano pedir, ou sem o ser humano conseguir se justificar para receber esse amor, esse sopro de bênção de vida. O Senhor Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar, para pagar os nossos pecados, para justificar os nossos pecados, para propiciar os nossos pecados, para nos dar o perdão e a salvação e a vida eterna. Amém? E Deus deu a Jesus Cristo, Deus não vendeu, Deus não negociou, Ele deu. O amor de Deus é doador, Deus procura dar e dar. Mas uma pessoa ofendida, uma pessoa ferida, que constrói muros mentais, que constrói muros emocionais, verdadeiras fortalezas, num processo de pensamento e raciocínio desenvolvido para se proteger, para receber e se fechar e se proteger. Esse cristão, essa pessoa ofendida, passa a ser como o mar morto. Lá em Israel existiam 2 mares, o mar da Galileia, mais ao norte, e o mar morto, mais ao sul. As colinas de Golã derretem e saem água, e elas têm nascentes que formam o Rio Jordão, e o Rio Jordão abastece o mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar muito rico, cheio de vida. Tem peixes, tem muita vegetação, tem muito plâncton, tem muita vida. Lembra de Jesus pescando, dos discípulos pescando no mar da Galileia. Mas o mar morto é um mar que só recebe. O mar da Galileia recebe as águas do Jordão quando saem das colinas de Golã. E ele libera as águas do rio e essas águas vão até o mar morto. Só que quando chega no mar morto, as águas não saem. As águas não têm para onde ir. E através do processo de evaporação e de sedimentação dos sólidos daquelas águas, aquele mar tem mais de 30% de sal. E não tem vida nenhuma ali. A vegetação é morta, é um deserto. Não existe peixe naquele mar. Só micro-organismos muito resistentes que conseguem viver naquelas condições de uma água salgada, com pouquíssimo oxigênio e sem vida. Então as pessoas estão se tornando como o mar morto. Elas recebem, cristãos ofendidos vivem essa luta, querem receber de Deus. Deus me dá, Deus eu preciso, Deus me cura, Deus me abençoa. Eu vou, aqui na Batista não recebi a bênção, então eu vou na outra igreja receber a bênção. O pastor Wesley não tem poder na oração dele, então eu vou procurar outra igreja para receber a bênção, para receber uma oração poderosa. E as pessoas querem receber, mas não dão para ninguém, não dão nada a ninguém. Nem o perdão, nem a atenção, nem amor. É essa a realidade. Pois essas pessoas feridas, elas enfrentam no seu interior uma luta terrível que rouba a sua energia, que rouba o amor de Deus, que rouba a paz, que rouba a sua alegria. Pois a luta para não dar amor, para não dar perdão, é tão grande, porque elas foram feridas e elas não querem ser feridas novamente. Então, o cristão ofendido é um candidato perfeito à traição, a trair. Por quê? Porque ele sofre, porque dói, porque ele está cheio, ele recebe, mas ele não dá nada a ninguém. É um mar morto. E eu quero te dizer que a traição, no contexto bíblico, não é só aquela ideia da traição de Judas Iscariotes que você conhece. É uma visão muito limitada você pensar que trair ou ser traído é somente daquela forma que Judas fez com Jesus. A traição acontece quando uma pessoa procura seu próprio interesse e proteção à custa de outra pessoa. Quando eu disse aqui que eu passei por cima de muitas pessoas, eu estava traindo aquelas pessoas. Eu estava destruindo o amor de Deus na vida daquelas pessoas. É isso que acontece. Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado se não for seguido de arrependimento verdadeiro e de pedido de perdão sincero. A traição leva ao ódio com sérias consequências. Eu construo um muro de proteção para me proteger e me afastar daquela pessoa que me traiu ou aquela pessoa que eu traí. Se a traição não for tratada, se não houver arrependimento e perdão, isso vai gerar um grande ódio dentro de você. A traição é o maior exemplo de quebra de aliança. Por isso que trair a esposa ou trair o esposo
é a demonstração de uma grande quebra de aliança. E quando você trai um amigo, quando você usa um amigo para se beneficiar, quando você usa a sua esposa ou o seu esposo para se beneficiar, isso é uma grande traição. E você está ofendendo essa pessoa. Você está traindo a confiança, traindo o amor, quebrando a aliança que você tem com ela. E você, se não se arrepender, se não pedir perdão, se não liberar perdão, você é o maior candidato de Satanás para odiar muito, para ter muito ódio no seu coração. A Bíblia nos fala claramente que aquele que odeia o seu irmão, o apóstolo João fala, 1 João 3,15 diz, aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e todo assassino não tem vida eterna nele. Você é assassino de vida, você é assassino de alma, você é assassino de emoções, você assassina os sentimentos, você assassina os sonhos, você assassina os relacionamentos, e por fim, você pode assassinar a vida física, mesmo sem usar uma arma de fogo ou uma arma branca. Mas o ódio, você assassina a pessoa no seu coração, você mata a pessoa no seu coração. Em Mateus 24:11, Jesus diz que falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E depois de ofendidos e traídos, eles vão procurar profetas que digam o que eles querem ouvir, que concordem com eles. Por isso pessoas se ofendem numa igreja, vão para outra igreja, se ofendem naquela, vão para outra, se ofendem naquela, vão para outra, e elas vão trazendo um rastro de ódio, porque eu odeio aquele líder de célula, porque eu odeio aquele pastor, porque eu odeio aquele supervisor, porque eu odeio aquela igreja, porque eu odeio aquela família, E cristãos estão alimentando ódio, ofensa, comendo da isca de Satanás, tomando da isca de Satanás com voracidade, com muita fome, e sendo marionetes na mão de Satanás. São homens interesseiros, pessoas interesseiras que têm aparência de cristãos. Jesus diz no texto, Mateus 7,15, que são disfarçados, lobos disfarçados de ovelhas. São pessoas, pastores, líderes, irmãos, que têm pele de ovelha, mas têm coração de lobo. E eu quero dizer que não é só pastor, não é só no púlpito que existe traição. Na congregação também existe traição. Porque Jesus não falou que eram pastores em peles de ovelhas, ou lobos em peles de pastores. Eram lobos em peles de ovelhas. E mesmo reconhecendo que eu sou pastor e que sou ovelha, que os líderes de célula são líderes, mas são ovelhas, que os supervisores são líderes, mas são ovelhas. Então todos nós estamos à mercê dessa ofensa de Satanás. Os lobos gostam de estar perto das ovelhas. Eles podem ser achados tanto no meio do povo como aqui no púlpito, mas eles são enviados pelo inimigo para se infiltrar e enganar. Devem ser identificados pelos seus frutos. Quais frutos de justiça estão produzindo? Não pela conversa agradável e pelas boas palavras que eles têm. Geralmente os seus ensinamentos parecem profundos, mas a sua vida e o seu ministério são rasos e não produzem frutos. Um líder ou um cristão é o que ele vive e não o que ele fala ou o que ele prega. Os lobos geralmente vão para cima das ovelhas novas ou das ovelhas feridas, daquelas ofendidas. Eles não vão procurar as saudáveis e as fortes. Eles procuram aquelas ovelhas que estão machucadas, que estão ofendidas. Elas não querem uma doutrina sólida. Elas querem ouvir o que elas gostam de ouvir e não o que elas precisam ouvir. Talvez tenha dado uma coceira no seu ouvido quando eu comecei a pregar essa palavra. Um sentimento de dizer assim, não, essa palavra vai ser muito difícil, muito dura. Eu acho que eu não vou gostar de ouvir isso. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz que elas não querem doutrina sólida, elas querem ouvir alguém que lhes agrade o ouvido. Está lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 5, e 1 Timóteo 4, 3. Eles têm comportamento de predadores. E se você analisar o comportamento de predadores, eles andam em grupo, eles têm um alvo estabelecido, que é isolar a ovelha do rebanho. Então, por isso que os predadores começam a
chamar o irmãozinho, chamar aquele irmão da igreja, irmão da célula, e puxar para fora. Dizer, não, vamos para cá que eu vou te levar num lugar onde você não vai ser ofendido, onde você não vai ser desmerecido, onde você não vai ser impedido de pregar, impedido de cantar no louvor, impedido de ser líder de crianças, você não vai ser impedido de ser líder e participante do ministério de libertação, de orar por enfermos, de expulsar demônios. Vem comigo que eu vou te levar para um lugar onde lá você vai ser valorizado. E depois de isolar essas ovelhas, no comportamento de predador, os lobos atacam e estraçalham as ovelhas feridas. E destroem a vida. Quantas pessoas saíram das igrejas destruídas, com o coração quebrantado, destruído, dilacerado, porque foram pegos na isca, na armadilha de Satanás, se ofenderam. É isso que Satanás faz, irmão. Satanás isola a ovelha do rebanho. E não é só faltar aos cultos do domingo ou nas células durante a semana, não é isso. Não é esse afastamento que eu estou dizendo. Não. Você pode fazer parte de uma grande igreja, muito maior que a nossa. Você pode fazer parte de uma célula poderosa, maravilhosa, cheia de milagres. Mas você pode estar nesse ambiente isolado, à mercê do lobo. Pois construiu muros, construiu fortalezas em volta de você. O seu raciocínio está sendo dominado por um pensamento de ofensa, por um pensamento de decepção, por um pensamento de mágoa, de traição e de ódio. E mesmo estando num grande grupo, mesmo estando com a presença de Deus sendo manifesta e sendo liberadas grandes bênçãos, você se encontra isolado neste ambiente, nesse rebanho. Você não abre o seu coração, você não compartilha os seus sentimentos, você não perdoa, você não pede perdão, você não libera perdão. Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Essa é a palavra de Deus. Lá em Mateus 24, versículo 12, Jesus disse que o amor se esfriaria, porque aumentaria a maldade, aumentaria a falta de limites, aumentaria as ofensas. Tudo isso leva à desobediência. E Jesus diz nesse mesmo texto: mas quem permanecer até o fim será salvo. Amém? A ofensa está correndo solta no mundo, meu irmão. Só que sabe qual que é o problema? Jesus, nesse texto, ele não está falando que o amor se esfriará lá no mundo, porque lá no mundo não tem o amor de Deus. O amor ágape está ao alcance de todas as pessoas, mas é necessário estar diante de Deus, é necessário receber o amor de Deus. E para receber o amor de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos, que nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que coloca em nós o selo do amor de Deus. Amém? Então, quando você pedir a Deus, não peça: Deus me dê amor, porque Deus já te deu amor. Peça a Deus: Deus me ensina a amar. Deus me ensina a expressar o seu amor. Deus me ensina a praticar o amor. É isso que nós temos que pedir. Porque Romanos nos diz, o apóstolo Paulo nos diz, que Deus já liberou o amor sobre a sua vida. E mais nesses últimos dias, Jesus está dizendo: a ofensa se multiplicará. E o amor de muitos vai esfriar. Porque o amor só aquece, só queima no nosso coração quando a gente dá, quando a gente distribui amor, atenção, cuidado, carinho, perdão, amizade, atenção. Aí o amor ferve, aí o amor esquenta as nossas almas, aí o amor é liberado em nós em toda a sua plenitude, o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito, que tudo suporta todas as ofensas, suporta todos os ataques, suporta todo o ciúme, suporta toda a vergonha. O amor que tudo crê, que tudo espera, que não arde em ciúmes, nem inveja. A ofensa faz com que você se feche em muros, que você se proteja e retenha o amor de Deus. E eu quero te levar a entender o que fazer quando a ofensa vem. E eu quero rapidamente
falar sobre a história de José no Egito. Você deve conhecer essa história. Se você não conhece, leia Gênesis capítulo 37 até os 50. Não agora, depois, em outro momento. E você vai conhecer a história de José, o filho predileto. Ele era o penúltimo filho de Jacó. E era, segundo a Bíblia nos mostra, o filho predileto de Jacó. E se nós olharmos nas igrejas, se nós olharmos na nossa convivência, no ambiente que nós vivemos, nós podemos dividir as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Existem outras, mas as principais. Primeira categoria, aquelas que são verdadeiramente maltratadas. E a segunda categoria, aquelas que pensam que foram maltratadas, mas na realidade não foram. E eu quero trabalhar nesse contexto aqui agora, a primeira categoria. Se você foi maltratado, se você foi ofendido, talvez você se pergunte, será que eu tenho direito? Eu não posso ter o direito, pastor, de ficar ofendido, de sentir ofendido? Eu quero te responder essa pergunta, se você tem direito ou não tem. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E nós podemos usar esse princípio nesse contexto. José recebeu um presente do seu pai, uma túnica colorida, e ele foi mostrar aos irmãos. E aquilo soou como uma ofensa aos seus irmãos mais velhos. 11 irmãos. Um era mais novo que ele, mas os 10 eram mais velhos. Ele teve 2 sonhos. Primeiro sonho que ele era um feixe de trigo, provavelmente, que eram as culturas daquela época. E os feixes, que eram seus irmãos, se dobravam diante dele. Segundo sonho, tinha o sol e a lua e 11 estrelas reverenciando José. Qual foi a interpretação daquele sonho? José era um grande intérprete de sonho. Você pode lembrar na história, se você não conhece, mas quem conhece vai lembrar que ele interpretou o sonho do faraó, por isso que ele se tornou o segundo no reino do Egito. Mas qual é a interpretação desse sonho? José recebeu de Deus uma palavra de que ele seria líder da família dele. Que a família dele toda ia se dobrar diante dele, que ele precisaria estar preparado para liderar e cuidar aquelas pessoas. Ele tinha mais ou menos 16, 17 anos. E ele passou 13 anos sendo ofendido e não recebendo nada do que ele havia sonhado. Ele foi vendido como escravo. Sabe o que era ser escravo para uma pessoa que era filho do patriarca Jacó? Ele foi traído pela sua patroa. Ele foi aprisionado num calabouço. Meu irmão, a prisão naquele tempo não era nada boa. Não era nada boa. Ele ficou aprisionado muito tempo. Ele foi traído por pessoas na prisão. E com 30 anos, Deus começou a realizar os sonhos na vida de José. Aí eu quero te fazer a pergunta, respondendo a pergunta que eu deixei para você responder. Ou que eu imaginei que você faria. Eu não posso me sentir ofendido, pastor? Você até pode. Você vai cair na armadilha de Satanás. Vai pegar a isca de Satanás. Mas José, creio que ninguém foi mais ofendido que esse homem. Difícil. 13 anos, ele só recebeu coisas contrárias aos sonhos que ele tinha tido. Mas ele não se ofendeu. Ele decidiu não se ofender. Ele escolheu não culpar a Deus, nem pegar a isca de Satanás, não culpar os seus pais, os seus irmãos. Ele decidiu não se ofender. José aprendeu a ser obediente. E ele abençoou toda a sua nação. Ele se agarrou à promessa, buscando o propósito de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós vemos os nossos irmãos e irmãs caindo na mesma armadilha de Satanás,
para culpar as outras pessoas. Se não fosse a minha esposa, se não fosse os meus pais, se não fosse o meu pastor ou meu líder de célula, se não fosse o meu ex-marido, a minha ex-esposa, se não fosse aqueles irmãos da igreja que me traíram, que me ofenderam. É mais fácil culpar os outros pelos nossos problemas e imaginar como nós estaríamos bem melhor se não fosse pelos outros ao nosso redor. Nós pensamos que sabemos que nossa decepção e a nossa mágoa são culpa delas. Presta atenção, meu irmão, por favor. Presta atenção no que eu vou te dizer, essa palavra. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança e nenhum demônio poderá tirar o propósito de Deus e a vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, controla o seu destino, a sua história. Amém? Você recebe isso? Então, Deus não tem um plano B. O que Ele preparou para você é o que Ele vai cumprir. Deus não tem um plano B. Ele está sempre no controle. Você pode ter sido traído, tratado injustamente, mas ficar ofendido apenas vai cumprir o propósito do inimigo, o propósito de Satanás, de tirar você da vontade de Deus. Se você ficar livre da ofensa, você ficará na vontade de Deus. Você tirará os pensamentos de fortaleza e você vai colocar os pensamentos de Deus em sua mente. Você vai trazer cativo o pensamento de Cristo na sua mente. E você vai amar como Jesus amou e perdoar como Jesus te perdoou e me perdoou. Faça a sua escolha nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite com alguma ofensa, se você pegou a isca de Satanás em algum momento na sua vida, e se você talvez nem consegue se lembrar, porque tem muitas pessoas que estão ofendidas e elas nem sabem ou nem percebem que é por causa das ofensas e da isca de Satanás que elas pegaram, é que elas vivem a vida da forma que estão vivendo, cheias de mágoas, cheias de dores físicas e emocionais, cheias de sofrimento. Quero dizer para você, é muito melhor ficar livre das ofensas. A palavra de Deus nos lembra que nada pode vir contra nós sem o conhecimento antecipado de Deus. Se o diabo pudesse destruir você a qualquer momento, ele já teria te fulminado, mas ele não pode. Mesmo com toda a sua raiva, com todo o ódio que ele tem de você, de mim, ele não pode. A palavra de Deus nos diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Ele não permitirá que você seja ofendido além do que você pode suportar. Quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? 1 Coríntios 10:13, leva essa palavra com você nessa noite. Não caia na armadilha do inimigo. Assim como José, não aceite a ofensa. Resista ao diabo e ele fugirá de você. O apóstolo Tiago diz, 4:7. Resistirmos ao diabo quando ele nos ofende, ou quando ele manda alguém para nos ofender. O sonho ou a visão de Deus para você, provavelmente, não vai se realizar do jeito que você imagina. Com certeza. Talvez você tenha um sonho todo florido, todo enfeitado. Mas os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Amém? Mas você precisa decidir, escolher, não se ofender, não pegar a isca de Satanás. A palavra e as promessas de Deus nunca falharão. Elas vão se cumprir em sua vida. Amém? Não pegue a isca de Satanás. Que a palavra de Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Que isso possa fazer sentido muito profundo para você. Semana que vem o pastor Alessandro vai trazer mais sobre a isca de Satanás. E que nós possamos sair dessa série de mensagens. O pastor Alessandro vai explicar agora o processo de jejum que nós vamos fazer. Que nessa série, que vai terminar no primeiro domingo de agosto, você possa sair sem ofensas. Que você possa sair curado, liberto, com as suas fortalezas quebradas, derrubadas. Porque Deus derrubou o muro de Jericó. E Ele vai derrubar as fortalezas do seu coração, da sua mente. Amém?
Feche seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, o Teu Espírito ministrou com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado aos nossos corações. Nós recebemos palavras duras, Pai. Eu recebi palavras tão duras para mim. Mas essa palavra, ela traz um conforto. Porque nós sabemos que a palavra rema, vinda do Senhor, para transformar a minha vida, para transformar o meu coração, para me tornar cada vez mais semelhante a Jesus, para me tirar da armadilha de Satanás, para que eu não possa me sentir ofendido com qualquer situação, com qualquer coisa, para que eu possa vencer as ofensas, para que eu possa sair fortalecido das provas, e que eu possa amar cada dia mais, mesmo aquelas pessoas que têm me ofendido, que eu possa manifestar o seu amor na vida das pessoas, que eu possa me alegrar junto com os meus familiares, junto com os meus irmãos, para que eu possa ser feliz junto com todos os teus filhos aqui. Pai, que o seu Espírito Santo tenha convencido a cada um aqui. Se existe ofensa em algum coração aqui, em nome de Jesus, que haja a decisão de se arrepender, de confessar, de liberar perdão e de pedir perdão, e tirar a isca de Satanás do coração deles, tirar o aprisionamento do diabo na vida das pessoas. Em nome de Jesus, diante da palavra de Deus, eu profetizo sobre a sua vida, que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que não vem sobre a sua vida nenhuma ofensa, nenhuma prova, além do que você pode suportar. Você foi escolhido para viver este momento, então vença esse momento em nome de Jesus. Decida não se ofender mais, decida não pegar a isca de Satanás, decida não se ofender, em nome de Jesus. Amém.